Professor Igor Fernandes passando na área para mais um Geobaritando no seu eGeocraft. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão, uma análise sobre o conteúdo de climatologia. Você vai passar a tirar todas as dúvidas comigo aqui sobre climatologia, elementos, fatores do clima, dentre outros aspectos que sempre caem em provas. É um conteúdo muito importante. Bom, vamos nessa, sem mais delongas, iniciando esse trabalho, aquecendo os motores, se preparando, pega um caderno e começa a pontuar aí, ó. Primeira questão na tela. A imagem abaixo apresenta características atmosféricas da cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, podemos afirmar que a imagem retrata uma previsão do... Então, eu vou olhar para a imagem, o enunciado me pede para observar a imagem, e está lá, ó, previsão de arco-íris. Não há probabilidade de formação de arco-íris. Previsão de hoje, no caso seria o dia 29 de novembro de algum ano, sol com algumas nuvens, não chove. Quando eu pego uma informação dessa, eu estou analisando, eu estou fazendo uma previsão. Letra A, do clima, letra B, do vento, letra C, do tempo ou letra D, do solo. Bom, quando eu observo uma mudança do comportamento da atmosfera, quando eu digo que o dia vai ficar mais chuvoso, ensolarado, nublado, eu estou fazendo uma caracterização, uma previsão do tempo, letra C, beleza? Então, aquela informação que a gente tem de alternância, de mudança nas condições durante um dia, a gente costuma trabalhar como previsão do tempo, ok? Professor, e o que é o clima? O clima seria uma sucessão de tempos analisados em uma determinada localidade. Exemplo, clima tropical, clima semiárido, clima desértico, clima polar. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Beleza? Tudo bem? Questão número 2. Sobre a influência da latitude na definição do clima, podemos afirmar que... Então, quando eu observo a influência da latitude no clima, lembrando, a influência da latitude, o que é latitude? É a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Eu tenho... Letra A. As regiões que apresentam baixas latitudes possuem climas mais frios. Letra B. As regiões que apresentam baixas latitudes possuem climas mais quentes. Letra C. Os desertos quentes são encontrados somente em áreas de latitudes elevadas. Ou letra D. As áreas de latitudes intermediárias apresentam baixa amplitude térmica anual. E aí? Quando eu penso na latitude, na distância de um ponto em relação ao Equador, o que eu defino? Letra B. As regiões que apresentam baixas latitudes possuem climas mais quentes. Professor, não entendi. Olha só, vou fazer um rascunho aqui na imagem para você lembrar desse conteúdo. Ó, linha do Equador. A porção central do planeta é que recebe mais radiação, uma radiação perpendicular, uma radiação direta do Sol. Então, sempre essa região aqui próxima ao Equador, a porção central do planeta, vai ser mais quente. Lembra das zonas térmicas? Zona intertropical, zona temperada, zona polar. Então, se o paralelo principal é o Equador, e se eu falo que a latitude é a distância em relação ao Equador, o que eu vou definir? Quanto mais perto eu tiver do Equador, menor será a latitude. Então, o Equador tem latitude 0. Quanto mais perto eu estou do Equador, menor a latitude. Se eu estou perto do Equador, eu recebo mais radiação. Então, quanto mais perto, mais próximo do centro, mais radiação. Ou seja, quanto menor a latitude, ou seja, mais perto do Equador, mais quente. Tudo bem? Beleza? Igor, é o caso do Brasil? Boa parte do território brasileiro você encontra na região tropical. Por isso, Jorge Benjol vai falar, moro num país tropical, abençoado por Deus. Então, boa parte do território brasileiro possui clima quente, uma vez que nós estamos próximo ao paralelo central, que é a linha do Equador. Letra A. As regiões que apresentam baixas latitudes possuem climas frios. Não, é o contrário. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Seriam as regiões polares.
Os desertos quentes são encontrados somente em áreas de latitudes elevadas. Não. Na verdade, por exemplo, o deserto do Saara, que está bem próximo do Equador, é um deserto quente. Ok? As áreas de latitudes intermediárias, então aquela zona temperada, apresentam baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença de temperatura. Então, quando eu estou numa área mais distante do Equador, numa área onde eu tenho um verão mais quente e um inverno mais frio, eu tenho uma amplitude térmica menor? Não, pelo contrário, a amplitude vai ser um pouco maior. Beleza? Tranquilo? Questão 3. Qual das opções não representa um fator do clima? Lembra? Existem fatores climáticos, aqueles pontos fundamentais na formação de um clima. E existem os elementos climáticos, que são os atributos, as características de um clima. Não lembra desse assunto? Aqui no canal eu gravei uma aula sobre fatores climáticos, para que você possa tirar todas as dúvidas, ou pelo menos entender de uma maneira bem mais direta quais são esses fatores e como eles influenciam na formação do clima. Eu vou deixar um card aqui para você assistir, caso tenha dificuldade, a aula de fatores climáticos. Mas vamos lá. A altitude é um fator climático, a latitude é um fator climático, massas de ar seria um fator climático ou temperatura? E aí, qual dessas opções representa um fator climático? Ou melhor, no caso aqui, qual não representa um fator climático? Quase me confundi. Qual dessas opções está errada? Letra. Esperar os 10 segundinhos. Altitude, latitude, massa de ar, temperatura. Qual desses assuntos aí eu não trabalhei na aula de fatores climáticos? Letra. Letra D. Temperatura. Mas, professor, temperatura tem tudo a ver com clima? Tem. Temperatura é um atributo, é uma característica que você usa para analisar um clima. Temperatura não é fator. Temperatura é elemento do clima. Temperatura, radiação, umidade, pressão atmosférica. Tudo bem? Quais são os fatores? Altitude, latitude, massa de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas. Tudo bem? Relevo, vegetação. Beleza? Dúvidas? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu te respondo aí, tiro a sua dúvida na hora. Ok? Na hora não, mas assim que eu tiver a oportunidade de encontrar a sua dúvida nos comentários. Vamos nessa! Corresponde à quantidade de radiação solar que uma determinada superfície reflete de volta para a atmosfera. A definição acima se refere ao albedo, às massas de ar, à maritimidade ou à corrente marítima. Como eu sempre digo, a imagem sempre está aqui para te ajudar. Então, cada superfície vai ter um índice de reflexão. Lembre-se, quanto maior a reflexão, menor a absorção de calor. Então, por exemplo, como mostra a imagem, uma área como uma cobertura composta por neve, um iceberg com gelo, reflete muito, cor branca. Isso faz com que aquela área seja mais quente ou mais fria. Quando você estiver pensando em índice de reflexão de uma superfície, você pensa no albedo, letra A. Tudo bem? O albedo ele tem um papel crucial na caracterização dos climas, principalmente quando a gente vai estar estudando impactos climáticos, impactos atmosféricos. Quando a gente vai falando de ilhas de calor, por exemplo. Eu tenho a chamada ilha de calor nos centros urbanos, uma maior concentração térmica, uma temperatura mais elevada. Por quê? Porque eu tenho muitos automóveis, eu tenho muitos prédios, muitas edificações, casas, indústrias. E além disso, eu tenho uma reduzida quantidade de cobertura vegetal. O asfalto preto, feito ali, composto por material orgânico. Cara, tudo isso aumenta a concentração de calor naquela área. Tudo bem? Então, gabarito letra A. O índice de reflexão ele é determinado pelo albedo, ok? Quanto maior a reflexão, menor a temperatura. Próxima questão. Sobre a relação altitude e clima, podemos afirmar que, letra A altitude não influencia no clima. Letra B,
Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Letra C. Áreas que apresentam elevadas altitudes possuem climas mais quentes. Ou letra D. Nas áreas mais elevadas, a umidade é maior devido à vegetação de grande porte. Olha para a imagem. O que é a altitude? É a distância de um ponto em relação ao nível do mar. Quanto mais alto eu tiver, se eu estou no alto de uma cadeia montanhosa, uma região de elevada altitude, o que acontece com o clima? Ele fica mais quente ou ele fica mais frio? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Letra B. Lembrando, o ar aqui ele é mais rarefeito. Logo, você tem uma menor concentração de calor ali. Tudo bem? A altitude não influencia no clima? Claro que influencia. Tanto é que a altitude é considerada um fator do clima. Áreas que apresentam elevada altitude possuem climas mais quentes? Não, pelo contrário. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Está ligado à composição do ar, a menor quantidade de vegetação. Qual é o tipo de vegetação que eu encontro numa área de altitude elevada? Vegetação rasteira. Quando encontro, composta por musgos e líquens, a chamada tundra, beleza? Então, no alto de uma grande cadeia montanhosa, no alto, por exemplo, do Everest, eu não vou encontrar uma floresta, porque o clima lá é muito frio. Ok? Tranquilo? Próxima questão. Dentre as massas de ar que atuam no relevo brasileiro, destaca-se a ação de uma que no inverno provoca queda de temperatura nas regiões brasileiras. A massa de ar que provoca as alterações presentes no texto, provoca até geada na região sul, provoca friagem no norte do país, é identificada como massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa polar atlântica ou massa tropical continental. Enquanto você escolhe essa alternativa, eu vou relembrar esse assunto com você. O que são massas de ar? Massas de ar são grandes bolsões compostos por ar que carregam características do local de formação. Então, eu vou ter massas formadas em zonas quentes e massas mais frias. Além disso, quando elas se formam numa região, numa área continental, com pouca vegetação, com ausência de corpos hídricos em grande quantidade, essa massa ela tende a ser o quê? Mais seca. Quando ela se forma sobre um oceano, sobre uma grande massa vegetal, uma grande cobertura vegetal, ela tende a ser mais o quê? Mais úmida. Então vamos relembrar aqui, território brasileiro. Vamos dar o nome para as massas de ar. Massa número 2, começando aqui pela região norte, é a massa equatorial continental, chamada de MEC. Massa equatorial continental, nunca é tarde para você lembrar disso. Se ela é equatorial, ela é quente. Então, por onde ela passa, ela contribui para o aumento da temperatura, manutenção de uma área com temperatura mais elevada. E ela é continental. Por ser continental, ela vai ser úmida. Isso é pegadinha, isso às vezes cai em prova. Por que ela vai ser úmida? Porque aqui eu tenho uma grande região formada por floresta. Floresta equatorial brasileira, a Amazônia brasileira. Então, devido à evapotranspiração da floresta amazônica, da grande umidade que eu tenho também em virtude da grande bacia hidrográfica, a bacia amazônica, eu tenho muita umidade nesse ar. Então, forma uma massa úmida, que vai dar depois aí condições para a formação dos rios voadores, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Número 1, também na mesma zona térmica. Então, massa, escrevendo com o mouse, equatorial. Equatorial o quê? Está sobre o continente? Não. Então, massa equatorial atlântica, ok? Então, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica. Qual é a característica da massa equatorial atlântica? Por ser equatorial, ela é quente. Por ser atlântica, ela vai ser úmida. Tudo bem? Agora, número 3. Está na zona equatorial? Não. Está ali, na região sudeste, zona tropical. Agora já tem um número para te ajudar. Número 3 vai ser quem? A massa tropical atlântica. Também será o quê? Quente e úmida. Atuando principalmente quando? Se ela é quente, ela tem mais força no verão.
Número 4, está vindo lá do extremo sul da América do Sul. Aqui no desenho está chegando no sul do país. Qual o nome que eu dou para ela? Massa polar atlântica, porque ela vem do extremo sul. Polar, então ela vai ser fria. E atlântica, ela vai ser úmida. Então, por onde ela chega, ou por onde ela passa, melhor dizendo, ela provoca a queda da temperatura e também o aumento da umidade. Enquanto ela está passando na região sul, por exemplo, ela está reduzindo drasticamente a temperatura e pode estar contribuindo para a ocorrência de geadas. Mas quando ela chega no centro-oeste, ela já está menos fria, já está com menos força e também menos úmida. Ela pode provocar uma estiagem. Tudo bem? E ela vai até onde? Dependendo do período, dependendo da força que ela está tendo, ela vai até a Amazônia, dando aí início a um processo que nós chamamos de friagem, ok? Massa tropical continental, é só olhar a imagem. Ela está na zona tropical e na porção continental, é a número 5. Mas, Igor, ela não está no oceano? Não. Aqui você prolonga para a América do Sul. Então, ela se forma sobre a América do Sul. Beleza? Vamos voltar para a questão. Dentre as massas de ar que atuam no relevo, destaca-se a ação de uma que no inverno provoca a queda de temperatura. Acho que agora ficou fácil. Lembre-se, são 5 massas. Só uma é fria. Qual é ela? Qual é a massa fria que ganha força no inverno? É a massa polar atlântica. Letra C. Beleza? Achou difícil? Lembrou desse assunto? Vamos nessa. Tem mais coisa aí para você lembrar e tirar dúvida. Bom, a vegetação possui influência na umidade de uma localidade, provocando, aí sim, o aumento da umidade. O papel da vegetação desempenhado no texto provoca. Então, se a vegetação contribui para o aumento da umidade, por exemplo, quando você entra numa floresta como essa aqui, você percebe o quê? Uma densidade do ar, uma grande quantidade de umidade, aquele vapor ali naquela área. Essa umidade mais elevada aumenta a variação de temperatura, reduz a amplitude térmica, promove uma queda brusca da temperatura ou bloqueia o deslocamento de massas de ar. Gente, quanto maior a umidade, menor a variação de quê? De temperatura. E variação de temperatura nós chamamos de amplitude térmica. Letra B. Então, quanto maior a umidade, menor a amplitude térmica. É o que acontece nas regiões litorâneas, por conta da maritimidade. Tudo bem? Tranquilo? Estão relacionados com a interferência da proximidade ou distância de um determinado local em relação às grandes massas de água. A definição acima se refere a... Então, quando eu analiso a distância de uma localidade em relação a um grande volume de água, a uma praia, por exemplo, eu estou falando de qual fator climático? Letra A, da maritimidade, continentalidade. Letra B, das massas de ar. Letra C, da vegetação. Ou letra D, da altitude. Olha para a imagem ajuda. Letra A, maritimidade. Quanto mais próximo eu estou do litoral, desse grande corpo, dessa grande massa de água, maior o quê? A chegada dessa umidade, maior efeito da maritimidade. Se eu estou numa área muito distante de uma massa de água, eu tenho maior influência do quê? Da continentalidade. E aí você vai lembrar, eu acabei de falar que a umidade do ar provoca o quê? Uma redução da amplitude térmica. Então o que vai acontecer? Em áreas onde eu tenho a influência da maritimidade, eu terei o quê? Por exemplo, dias quentes e noites quentes. Vamos botar assim, para facilitar. E quando eu estou muito distante do litoral, quando eu estou numa área muito seca, sem vegetação, o que costuma acontecer? De dia muito quente e à noite muito frio. Você já viu isso quando estudou, por exemplo, desertos. Ok? Ah, no deserto de dia é muito quente, à noite é muito frio. É por isso. Porque você tem ausência ali de vegetação, você tem uma menor quantidade de água disponível. Então, tudo isso faz com que você aumente o quê? A amplitude térmica. Tudo bem? Beleza? Próxima questão. Qual das opções não corresponde a um elemento do clima? Qual dessas opções não está ligada a um elemento climático? E aí? Pressão atmosférica não é um elemento climático.
Temperatura não é um elemento climático. Latitude não é um elemento climático. Umidade não é um elemento climático. Bom, das duas, um. Eu te dou 3 opções para responder essa. A primeira é você lembrar do que eu falei ainda agora, quando era uma questão sobre fatores climáticos. Uma das opções era um elemento climático. Dentro dessa explicação eu falei o seguinte, olha, elementos climáticos são características que você observa ao analisar um clima. E uma outra opção é você lembrar daquela aula que você já viu de elemento climático, no qual você vai perceber como cada elemento se comporta, como cada elemento acaba se colocando ali para você analisar o clima. Tudo bem? E aí? Letra... Ih, rapaz, não, tá aqui, calma aí, tá errado. Letra C, o gabarito tá errado aí, ó. Latitude. Qual não é um elemento climático? A latitude acontece nas melhores famílias. A latitude é um fator climático. A temperatura, a pressão, a umidade e a radiação são aí elementos climáticos. Beleza? Tudo bem? Próxima questão. O fenômeno climático, representado abaixo, é conhecido como: letra A, efeito estufa. Letra B, ilhas de calor. Letra C, rios voadores. Ou letra D, chuva frontal. E aí? O que você marcaria? Olha para a imagem. Eu tenho uma grande quantidade de umidade se formando sobre a Amazônia, sobre essa floresta equatorial. Essa umidade está se deslocando para o oeste, encontra a Cordilheira dos Andes e se desloca em direção à região sudeste e sul do país. Gente, qual é o nome que eu dou para essa grande quantidade de umidade que chega a essas regiões brasileiras? Letra C, rios voadores. Igor, não pode ser efeito estufa? Não. O efeito estufa é a capacidade que a atmosfera tem de manter a superfície aquecida a partir da ação dos gases estufas, como o CO2, o dióxido de carbono, o metano, o CH4. Ilha de calor pode ser? Não. E grave essa dica aqui, ó. Geralmente, ilha de calor, quando cai em prova, vem com aquele gráfico que você já viu em algum lugar. Não? Que coloca aqui, ó, prédios, casas, comércios, indústrias. Aí você tem um gráfico assim, ó, prédios, que fala que é centro urbano, aqui algumas árvores, e a temperatura faz assim, ó, vai lá em cima e volta. Para falar o quê? Que nos centros urbanos você tem um aumento da temperatura, em virtude de elementos como eu já falei, automóveis, prédios, impermeabilização do solo, beleza? As grandes construções, a redução da cobertura vegetal, tudo bem? Chuva frontal, não pode ser. Chuva frontal é aquele tipo de precipitação que ocorre quando eu tenho duas massas de ar que se encontram, duas massas de ar distintas que se encontram. A partir desse contato entre elas, eu tenho uma chuva frontal. Existem outros tipos de chuva. Chuva frontal é essa, chuva orográfica ou chuva de relevo e a chuva convectiva. Tudo bem? Beleza? Próxima questão. Vamos nessa. A imagem abaixo representa um tipo de chuva, conhecido como chuva orográfica, chuva convectiva, chuva frontal ou chuva de vento. Gente, vamos lá. Chuva de vento você já elimina. Chuva de vento, você tem que analisar os 3 tipos clássicos. Chuva frontal, orográfica ou convectiva. Olha para a imagem. Ó, eu tenho um ar quente em ascensão e depois, provavelmente no final da tarde, eu tenho o quê? Uma precipitação. Final do dia, esfriou um pouquinho, baixou um pouco a temperatura, toda aquela umidade que estava próxima à superfície evaporou, subiu com esse ar quente. No final do dia eu reduzi a temperatura, foi caindo um pouquinho, até porque eu não tenho mais uma radiação tão forte do sol. O que vai acontecer? A temperatura caindo contribui para a precipitação. Eu vou dar uma dica. Aqui na região sudeste do Brasil, nós chamamos essa chuva de verão. Durante o dia, aquele calor escaldante, que parece que vão derreter a sua pele,
você está morrendo, você está dentro de uma estufa, estão querendo acabar com você. E no final da tarde, aquela pancada de chuva, que no Rio de Janeiro provoca até outros impactos, como deslizamentos. Tudo bem? E aí, qual é o tipo de chuva que a gente tem nessa imagem? Chuva convectiva, porque eu tenho uma convecção aí, tem um fluxo aí desse ar quente e úmido, que no final da tarde contribui para a precipitação de grande intensidade. Tudo bem? Lembrando, chuva convectiva muito comum aonde? Na Amazônia brasileira. E vai estar ligado também aos rios voadores, ok? Em algumas regiões do norte do país, chove quase todo santo dia por volta de 5 horas da tarde. Falou? Então pensou em chuva de verão, chuva convectiva, essa é a definição. Chuva orográfica é aquela que ocorre na encosta do morro, quando tem a passagem de uma massa úmida, de uma nuvem carregada sobre aquela área. Ok? Beleza? Vamos nessa. Corresponde à força exercida pelo ar sobre um determinado ponto da superfície. É como se fosse o peso do ar sobre a superfície. Letra A, massa de ar. Letra B, latitude. Letra C, pressão atmosférica. Ou letra D, vegetação. Então, quando eu analiso o peso de uma coluna do ar sobre a superfície, eu estou me referindo ao quê? Lembrando que existe a influência também aí da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais leve é aquele ar. Então, eu formo um centro, que eu não posso dar resposta agora. Numa área mais fria, eu tenho que um ar mais pesado, formando um centro de... E aí? Gabarito. A imagem, a definição se refere à pressão atmosférica. Agora respondendo, ó, numa área mais quente, um ar mais quente, mais leve, contribuindo para a formação de um centro de baixa pressão. Numa área mais fria, onde eu tenho o quê? Um ar mais denso, eu vou chamar de centro de alta pressão. Beleza? Tudo bem? Próxima questão. Ventos que sopram entre o mar e o continente por causa da diferença de aquecimento, que provoca a diferença de pressão. Eu chamo esses ventos aqui, ó, da imagem, que durante o dia vão soprar do mar para o continente, depois do continente para o mar, de latitude, de altitude, de brisas ou de chuvas frontais. E aí? Olha para a imagem. Num dia mais quente, o que esquenta mais rápido? O continente ou a praia, o mar? Aqui nesse caso, a areia da praia, vamos imaginar, vai ficar muito quente. Então, olha, formei um centro de baixa pressão aqui. A diferença de calor específica entre esses dois espaços. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o ar se deslocando da alta para baixa pressão. No final da tarde, isso inverte. Qual o nome que eu dou para esse tipo de vento? São as chamadas brisas marinhas. Beleza? Tudo bem? Tá difícil? Tá com dúvida? Coloca aqui embaixo que eu respondo ou produzo material para te ajudar. E se você chegou até aqui e puder me dar uma moral, deixa um like aí, beleza? Compartilha com a galera e vamos nessa. Massa de ar representada pelo número 3. Ó, já fizemos essa aqui, hein? Você vai responder, não vou explicar aqui a imagem, porque tá muito tranquilo. Qual é a massa de ar representada pelo número 3? É a massa polar atlântica? É a massa equatorial atlântica? É a massa tropical continental? Ou é a massa tropical atlântica? Número 3 aqui, ó, na tela. Número 3, ó, primeira dica, está se formando sobre o oceano, então ela é atlântica. Elimina o quê? Elimina a letra C. Ela está se formando próximo do quê? Da região sudeste. Então você já elimina a letra A, ela não pode ser polar. A polar vem do extremo sul. E aí, é equatorial atlântica ou é tropical atlântica? Ficou fácil, né? Gabarito letra D. Massa tropical atlântica. Ela é quente e úmida e atua principalmente na região sudeste do Brasil, sobretudo no verão. Ok? Próxima questão.
O gráfico utilizado para representar o clima de uma localidade é conhecido como pirâmide etária, climograma, pluviômetro ou índice de desenvolvimento humano. Quando você faz uma questão de climatologia, muitas vezes aparece esse gráfico aqui e você precisa saber interpretá-lo. O que é esse gráfico aqui? Não vou falar o nome, mas ele vai dar as características do clima de uma área, apresentando o valor da temperatura média naquele mês e o índice de pluviosidade, temperatura e chuva. Qual o nome desse gráfico? É o chamado climograma. E aí eu poderia fazer uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Nesse climograma, qual foi o mês menos chuvoso e qual foi o mês mais quente? Você consegue responder isso? Para ver se você está afiado nessa parte da matéria? Vou apagar aqui, hein? De novo, qual é o mês menos chuvoso e qual foi o mês mais quente? E aí, consegue? Responde aqui nos comentários que eu quero ver. Qualquer dúvida, é só chamar. Valeu? Então, o gráfico que representa o clima de uma localidade, climograma. Próxima questão na tela. Analise o climograma abaixo e indique um mês menos chuvoso. Já dei tempo de você responder essa aqui. Vou te ajudar, hein? Vou fazer uma igual. Indique o mês menos chuvoso. Igor, como que eu vou observar o mês menos chuvoso? Olha só, letra A é fevereiro, letra B é abril, letra C é maio, letra D é julho. Olha só, vamos lá. Primeiro, essa linha aqui, na verdade essa curva aqui, verde, representa o quê? A temperatura. Então, quando eu estou analisando chuva, eu vou observar o quê? Essa linha? Não. Vou analisar as barras. Quanto maior a barrinha, maior a quantidade de chuva, maior o volume de precipitação aqui em milímetros cúbicos, desculpa. Olha só, novembro, outubro, setembro, os meses. Outubro, que eu coloquei uma seta aqui, é o mês mais chuvoso. Passou de 80 milímetros cúbicos. Qual o segundo mês mais chuvoso? Está aqui, é só olhar para o gráfico. Maio. Beleza, Igor. Qual é o mês, então, menos chuvoso? É só fazer o contrário. Onde a barrinha está mais baixa. Está aqui no meio do ano, concorda comigo? O mês menos chuvoso, julho. Letra D. Beleza? Tudo bem? Igor, e volta lá. Qual é o mês mais quente? Olha que maneiro. Agora você faz o contrário. Você observa essa linha verde aqui, Ela está bem curva, mês mais frio está aqui, abril. Onde está mais elevada? Aqui também, em julho. Então, o que eu posso definir? Julho, junho e agosto são os meses que apresentam o quê? Um clima mais quente e mais seco. Posso ir além. Com certeza, essa localidade está no hemisfério norte. Como que eu sei disso? É voodoo? É feitiçaria? Não. É só você observar. Os meses mais quentes estão aonde? No meio do ano. Tá vendo aí? Junho, julho, agosto, setembro. Qual é a estação mais quente que nós temos? Verão. Se o verão está no meio do ano, só pode ser hemisfério norte, que é o oposto do hemisfério sul. Quando aqui é verão, final e início de ano, lá é inverno. Quando aqui é inverno, no meio do ano, lá é verão. Se lá é verão, só pode ser hemisfério norte. Beleza? Estamos na reta final, hein? Mais uma. Qual dos climas abaixo não encontramos no Brasil? O Brasil, devido à sua extensão territorial, lembra daquela aula? Ele tem o quê? Uma grande variedade de climas, devido à influência do relevo, das massas de ar, da maritimidade, da altitude. Então, olha, no Brasil eu tenho uma grande variedade de clima. Mas, Igor, tem um tipo que é predominante. Sim, mas ele se divide. Qual desses eu não encontro no Brasil? Letra A, não existe clima equatorial. Letra B, não existe clima tropical semiárido. Letra C, não existe clima subtropical no Brasil. Ou letra D, não existe clima temperado. E aí?
Pode parecer fácil, mas muita gente erra essa questão porque se confunde. Letra D, o clima temperado. Não tem no Brasil. Mas, Igor, não é o clima predominante na Europa? É. Mas a região sul não tem características parecidas com a da Europa? Sim, culturalmente. Mas o clima não é o mesmo? Não, a região sul do Brasil é o quê? É subtropical. É a que mais se assemelha ao clima temperado. E esse aqui no litoral é o tropical litorâneo. E esse na porção central é o tropical continental. E esse amarelo mais escuro é o tropical semiárido. E esse último aqui ó, é o equatorial. Então eu não tenho clima temperado no Brasil. Poderia até colocar mais um. Clima tropical de altitude, que pega ali a região serrana no sudeste brasileiro, por exemplo. Ok? Próxima questão. O tipo de chuva representado na imagem abaixo, aquela chuva que você sempre pega na aula, que eu dou vários exemplos, aquela chuva em que você tem uma massa se deslocando sobre uma encosta. Você vai chamar de chuva frontal, chuva convectiva, chuva orográfica ou chuva glacial? E aí? Essa chuva aqui, ó, eu tenho uma massa úmida se deslocando sobre uma encosta. Para ultrapassar, ela precisa perder peso. Se ela está úmida, ela perde o quê? A sua umidade. A temperatura até vai diminuindo. A partir do momento que ela vai subindo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma precipitação aqui. Tanto é que quando você sobe a serra, você muitas vezes enfrenta o quê? Uma chuvinha fina. O que acontece do outro lado? Essa nuvem está o quê? Seca. Então, nessa área, eu vou ter um ar quente e seco predominante. Qual tipo de chuva é representado? É a chuva orográfica, também conhecida como chuva de relevo. Tudo bem? Dúvidas? Próxima questão. No Brasil, só encontramos clima subtropical na região. Essa é para ver se você estava dormindo quando eu falei dos climas brasileiros, porque eu coloquei todos os climas ali no mapa. Qual é a única região do Brasil que possui um clima subtropical? Vou dar uma dica, hein? Só com 20 segundos. A dica é, o clima subtropical é muito parecido com o clima temperado oceânico da Europa. Mais uma dica. O clima subtropical é aquele que está mais distante em relação à linha do Equador. Ou seja, ele sofre uma influência muito grande da latitude. Gabarito letra D. Só pode ser a região sul. O que eu falei? Embora pareça um pouco com o clima temperado, no Brasil você tem clima subtropical na região sul. O climograma baixo corresponde a que tipo de clima? Equatorial, tropical litorâneo, tropical continental ou tropical semiárido? Gente, olha para cá. Olha o climograma, ó. Verão no início e final de ano. Então é hemisfério sul, é Brasil. Outra informação. O verão tá o quê? Quente. Tá vendo aqui, ó? A linha tá lá no alto. O verão tá quente. Ok. Mas tá seco? Não, ó. O verão é quente e chuvoso. Tudo bem? E o inverno, professor? O inverno é frio? Não, olha só. A média de temperatura até cai, mas não tanto. O verão é quente, tem uma média de 24,5. O inverno tem uma média de 20. Então ele é quente. Não tão quente quanto o verão. Mas o que mais chama atenção? O inverno é seco. Tem duas estações bem definidas aí. Verão quente e úmido e inverno seco. Qual é o tipo climático que se assemelha a esse climograma? É o equatorial? É o tropical litorâneo? É o tropical continental? Ou é o tropical semiárido? Se fosse no continente africano, olha a dica, eu teria a savana. No Brasil, eu tenho cerrado. Qual é o domínio climático aí? O domínio climático é o cerrado. E qual é o clima? É o tropical continental. Letra C. Beleza? Dúvidas, galera? Vamos
ficando por aqui. Espero ter ajudado. Agradeço imensamente aí a participação. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Se você chegou aqui e ainda não fez isso, por favor, deixa um like, se estiver valendo a pena, e compartilha com a galera. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau.